Vitória, meu amor! Que jogo, meu irmão! Que partida! Esse é aqueles 3 pontos que o torcedor deve se exaltar. Se tem uma partida que hoje eu vou destrinchar ela aqui neste vídeo, é essa partida. Porque hoje o Carpini entendeu uma coisa. E contra a torcida não dá, pô. E contra a torcida não dá. Não tem como você ir contra o maior aliado que você tem, pô. Hoje escalou a equipe de uma forma que até eu fiquei, assim, porra, impressionado. Eu acho que a escalação de hoje foi a melhor escalação de longe do Vitória em 2025. Hoje o Carpini escalou o Vitória da seguinte forma: escalou Eric, o Janderson, Mosquito, Mateuzinho, Baralhas, Ricardo Hiller, o Jamerson pela esquerda, o Zé Marcos, né? O Lucas Rauta e o Claudinho. Hoje ele não inventou de colocar, se ele fosse ir na onda do jogo fora de casa, né? Que empatou contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Se ele fosse com a mesma formação que deu certo no último jogo, ele iria entrar com o Cáceres. Tá ligado? Ele iria entrar com o Cáceres. Mas hoje ele entendeu uma coisa. O maior elo, olha, algo que você tem só de assinar com o clube é aquele aliado que é o torcedor. E hoje o Carpini, ele não é uma pessoa burra. Hoje ele não foi teimoso, pô. Hoje ele não foi teimoso. Modificou a equipe da maneira que tem que modificar. O Vitória consegue os seus 3 primeiros pontos. A sua primeira vitória, né? Porque já tinha conseguido um ponto contra o Atlético Mineiro. E aí, quando a gente analisa a situação do Vitória, né? O Vitória, incrível, né? O Vitória tinha perdido. O Vitória tinha perdido para o Flamengo e tinha perdido para o Juventude. Mas o Vitória estava ali numa sequência de 2 jogos de empate contra o Defesa e Justiça e contra o Atlético Mineiro. Bastou vencer, que agora é 3 jogos de invencibilidade. Brincadeira da parte aqui. Mas o Vitória, ele conseguiu 3 pontos em cima de um adversário que ainda a gente não sabe em qual prateleira esse Fortaleza vai brigar. É muito cedo pra gente analisar isso, até porque eu já vi muito torcedor querendo a saída do Fora Vojvoda. Eu já vi muito torcedor hoje, né? Agora, antes de eu gravar esse vídeo. Então, assim, o Vitória pode estar derrubando o Vojvoda hoje. O Carpini pode estar derrubando o Vojvoda hoje. E a equipe do Vitória, ela, como eu tinha falado no pré-jogo do último, no pós-jogo do último jogo, e também no pré-jogo, quem assistiu o vídeo de início do dia enxergou a minha análise. O Vitória encontrou um caminho para dividir a responsabilidade de criação. O Eric passou a ser esse jogador que no primeiro tempo ele vai proporcionar até mais do que o Mateuzinho, ou possa ser que seja cadenciado. O Mateuzinho no primeiro tempo ele comece a ser o destaque, ele puxa a responsabilidade, e o Eric ele seja aquele jogador mais para puxar a responsabilidade no segundo tempo, tá ligado? Mas a vitória do Vitória hoje tem que dar muito crédito ao Arcanjo, né? Que partida, meu irmão. Que goleiro é o Arcanjo. Ele pode se lesionar, pode até parecer que tá acima do peso, né? Porque quem não vê ele perto assim, até eu mesmo já tive alguma sensação, pô, o Arcanjo deve estar acima do peso, mas não, pô. O cara consegue ser o goleiro que é, meu irmão. O cara consegue entrar na lista dos melhores goleiros deste Brasileirão, simplesmente com 4 rodadas, porque ele tá sendo decisivo pro Vitória. Tanto foi contra o Defesa e Justiça, porra, defendendo jogadas absurdas contra o Galo. Trouxe um ponto de lá, graças aos jogadores, né, que conseguiram fazer os 2 gols, mas muito graças ao Arcanjo. Hoje, belíssima partida, tirou gols, pô. O Arcanjo tirou gols. Eu digo do plural porque foi gols, não foi um gol, 2 gols, não. Foi gols o Arcanjo tirou. E deu esses 3 pontos à equipe do Vitória, que acaba ficando um pouco mais aliviada.
ficando um pouco mais aliviada. O Mosquito deu certo pela esquerda. Outra coisa é que o Carpini não foi teimoso, né, de não querer mexer no que deu certo no último jogo contra o Atlético Mineiro. Deixou o Mosquito pela esquerda, o Eric pela direita, Janderson, que inclusive queria parabenizar o Janderson por depois de tanto tempo ter feito gol, né? Depois de tanto tempo ter feito gol. Vou até olhar aqui quando foi o último gol do Janderson. Foi contra o Sport. Desde o dia 19, iam fazer um mês já que o Janderson não marcava gol. Marcou o gol, foi lá e fez assim pra torcida. Eu não acho bacana. Tô na mesma linha que eu critiquei aqui o Carpini. O Carpini não pode ir de encontro com o seu maior elo, o seu maior defensor, aquela pessoa que vai estar sempre lhe defendendo, seja em debates de imprensa daqui, do Nordeste, como também de debates de imprensa do eixo, tá ligado? Vai estar sempre falando bem de você, claro, dependendo da situação também. Então o Janderson, ele não deveria fazer isso, porque a crítica que o torcedor criticava ele por tá faltando gol, o ataque do Vitória não tá marcando gol, por exemplo, desde o jogo entre Sport e Vitória, que o Vitória venceu por 1-0, o Vitória tinha feito 1, 2, 3, 4, 6 gols. 6 gols. E desde lá também não tinha vencido. Voltou a vencer nesta partida contra um Fortaleza que a gente não sabe qual é a prateleira que o Fortaleza vai jogar, mas a gente sabe que o Fortaleza tem elenco. Se sair o Vojvoda hoje, pode chegar outro técnico e fazer o Fortaleza voltar a jogar, tá ligado? Fortaleza tem uma boa equipe, pô. O Vitória tem que se sentir feliz. Hoje o torcedor do Vitória tem que se sentir feliz de ter assistido uma grande partida, porque é uma partida que foi com muitas chances, jogos muito abertos, não foi aquele jogo retrucado, aquele 2-1, que não ficou com cara de 2-1. Foi uma partida muito aberta, pô. Com muita desenvoltura, com muitas estratégias, com modificações, com um jogo de xadrez. Mas o Vitória conseguiu sair vencedor. 4 pontos em 2 partidas, sendo contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza. Parabéns aí, ó. Quando eu venho a criticar, eu critico, mas quando tem que elogiar, elogio. Tô vendo uma evolução do Vitória desde o jogo contra o Defensa e Justiça. Eu não tô dizendo pelo resultado, a evolução que todo torcedor cobrava. Se fosse de perder, beleza, perda, porque a gente sabe que o Vitória não vai vencer as 38 rodadas. Mas que consiga jogar bola, pô. Se mostre como uma equipe dentro de campo, tá ligado? E era isso que faltava no Vitória, mas que contra o Defensa e Justiça conseguiu recuperar essa forma de ser equipe. Primeiro, defensivamente, não sofrendo gol contra o Defensa e Justiça. Segundo, defensivamente, e aí jogando contra um Galo, que a gente sabia que o Vitória iria tomar gol, porque o Vitória iria tentar sair por contra-ataque, se mostrou ser uma equipe muito reativa, e os contra-ataques estão encaixando, e queria pontuar muito bem isso aqui, os contra-ataques estão encaixando. Hoje foi uma prova disso. O Vitória criou muitas chances nos contra-ataques. E que partida do Mateuzinho, né? Parabéns para o Mateuzinho. Você é craque, mesmo. Você é craque.